Bom, nosso tema de hoje é não julgue. E eu botei uma vírgulazinha ali e coloquei assim: não separe, não selecione. Essa é a temática de hoje. O tema está inserido em Mateus 7, capítulo 7, versículos 1 e 2, quando Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. E aí ele acrescenta no versículo 2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Olha o que Jesus está dizendo para nós. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Interessante. Jesus está dizendo que toda a minha ação, todo o meu desejo para com você, se volta para mim. De sorte que nós só vamos ter entrada no reino de Deus a partir da medida que nós fazemos para o outro. Eu abro espaço para você e eu entro. Eu amplio as portas do reino de Deus para você e eu entro. Eu estreito para você e aperta para mim. Eu faço muito estreita a entrada do reino e eu não consigo passar. Eu faço para você, mas quem não consegue sou eu. Porque você vai passar na medida que você faz para mim. Olha que coisa interessante. Tem gente passando trabalho e diz: ai, irmão, isso não é fácil, as coisas de Deus não é fácil, não é fácil servir a Deus, não é fácil entrar no reino de Deus, não é fácil ir para o céu. Eu odeio essas palavras. Eu fico indignado com essa conversa, entendeu? Mas aí a gente vai buscar um entendimento. O que está havendo para ser tão difícil para esse sujeito, para essa pessoa humana? Aí você vai conviver e você vai perceber que é extremista em todas as suas medidas, que aperta o caminho para os outros, que dificulta a vida do outro, que faz com que tudo seja muito apertado. Por isso ele está em aperto. Por isso ele está com dificuldade, ou ela. Porque faz para os outros essa medida, mas quem passa pela medida que ela faz, ela mesma. Olha o que Jesus ensina aqui, que coisa tremenda. Bom, quando nós vamos estudar essas palavras de Jesus, uma coisa que fica clara é a palavrinha grega traduzida por julgar, que é krino. Krino é a palavrinha grega que trata do julgar, do decidir. E ela se amplia em sua etimologia, dentro do grego, ela é fazer escolha, selecionar, e vai até o ponto de eu decidir segregar, colocar à parte, isolar. Então é muito mais profundo do que parece. Não é só não julgueis. É que eu não devo, segundo Jesus, selecionar você para estar fora do meu grupo. Segregar você, isolar você. O meu discernimento a teu respeito deve ser cauteloso. E o juízo que eu faço a respeito de outras pessoas deve ser muito prudente. Em alguns momentos eu preciso julgar, mas eu tenho que julgar as ações, os atos, as palavras, as obras, o fruto. Agora, com relação à pessoa, eu tenho que ter cautela, eu preciso ter cuidado, e é isso que nós vamos estudar nessa noite. Entenderam? Então, por isso eu botei ali em cima: não julgue, vírgula, não separe. Que significa não segregue, entende? Não isole, não crie barreira para ninguém. Amplie as medidas, abre as portas, entendeu? Abre o entendimento,
abre os olhos do entendimento, amplie a condição consciencial, a fim de você abraçar, receber, dar liberdade para que o outro se aproxime. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas vezes você já julgou alguém? Vou trazer para mim também, quantas vezes nós já julgamos alguém? Medite só um pouquinho. Talvez nós tenhamos julgado por causa da aparência. Talvez julgamos por causa da religião. Talvez pela sua orientação sexual. Mas quantas vezes nós paramos e, sem conhecer a história, o indivíduo, aquilo que ele está, da onde ele veio, o que ele está passando, por que é assim, por que está naquela condição, porque alguém veio à minha festa todo maltrapilho, porque é tão radical em algumas decisões da sua vida, e nós simplesmente, em um juízo precipitado, o isolamos. Porque é diferente. Porque não está dentro dos meus padrões. Porque não congrega conosco. Eu cheguei a conviver com pessoas que, na famosa paz do Senhor, não davam a paz para quem não era da sua congregação. Conheço pessoas que, se você dá a paz do Senhor, você dá a paz do Senhor, meu amigo, meu irmão, ele te segrega, ele te separa, porque tem que ser a paz de Deus. Você está me entendendo? A paz do Senhor normalmente é do meio pentecostal assembleiano, né? Ou dos pentecostais em sua totalidade. As igrejas mais tradicionais, graça e paz. A congregação cristã do Brasil, a paz de Deus. E até pelo linguajar, nós às vezes desprezamos. Porque na própria saudação identifica o indivíduo. E isso não é nada novo. Não é nada novo. Pedro, quando estava lá no pátio, no julgamento de Jesus, a criada disse: a tua fala te denuncia, diz que tu és um deles, tu tem fala de nazareno. E nós às vezes discriminamos a pessoa pela sua própria fala, a sua linguagem, pela sua cultura, entendeu? E Jesus, é nesse aspecto que ele está dizendo: não julgue, não julgue, não segregue, não separe. Mas é mais profundo. É mais profundo, porque à medida que nós vamos puxando o contexto, estas palavras estão no Sermão da Montanha, o primeiro grande sermão de Jesus, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. Quando você pega o conjunto, Jesus está tratando, eu já ensinei aqui, ele está tratando no contexto geral de motivação e de intenção. O que nos motiva, a intenção que nos move. Ele está mandando olhar para dentro do nosso coração e corrigir a nascente das atitudes. Ele está dizendo para nós olhar para dentro de nós e avaliar a nós mesmos. E cuidarmos da nossa avaliação em relação ao outro. Eu costumo dizer, baseado em todo o contexto bíblico do Novo Testamento, que o nosso juízo deve ser para nós mesmos. Devemos nos julgar a nós mesmos. Somos juízes de nós mesmos. E o nosso amor deve estar reservado para todas as outras pessoas. É o que Deus permite nas Escrituras. Julgue a ti mesmo e ame o teu próximo.
Avalie a ti mesmo, tenha discernimento da tua pessoa, veja os teus próprios erros, procure os teus próprios defeitos, os teus tropeços, e ame as pessoas que estão em volta de ti. Olha que coisa maravilhosa. O que acontece quando julgamos alguém? A primeira consequência é que criamos uma barreira e nos separamos das pessoas. Cada vez que nós julgamos alguém, e às vezes até sem nunca ter dito um oi, sem chegar perto, sem saber o nome, só no olhar assim. E aquela pessoa lá não fui com a cara dela, não. Nunca aconteceu? Pode ser que tenha um anjinho aqui essa noite, né? Pode ser que tenha um abençoadinho aqui que nunca fez isso. Eu queria conhecê-lo, não vou perguntar nem para não expor ele aqui, né? Ou ela. Só olhou e disse, ih, não fui com a cara dele. Quem que disse que tu tem que ir com a cara de alguém? Hã? Nós precisamos amar o nosso próximo. Jesus não colocou assim, se tu for com a cara do próximo, ame ele. Ele não falou isso, falou? E olha que eu já pesquisei as escrituras a partir do hebraico, a partir do grego, e que são os escritos, os manuscritos que temos, está lá, nessas duas línguas, também um pouquinho de aramaico, enfim. Tem aí no livro da Bíblia que está em árabe. E eu fui lá pesquisar, fui lá procurar, mas não tem assim, não tem. O que ele diz, ama o teu próximo. Ele está de cara feia, ame ele. A cara é bonita, ame também. Porque tem gente que odeia a cara bonita. Tem gente que quer que o outro tenha toda a vida ruim. Tem pessoa que não se alegra na tua ascensão, ou na ascensão do outro. Tem pessoas que amam quando o sujeito é pobrinho, arrasadinho, entende? Que ele tem que levar um sacolãozinho, aí ele ama, me chamei, eu faço um trabalho para aquela pessoa, aí a pessoa vai ouvindo a palavra, vai aprendendo a viver, daqui a pouco a pessoa vai estudar. Nós tivemos uma irmã aqui, que de faxineira teve uma ascensão, foi estudar, foi pesquisar, conversou várias vezes comigo, disse, estuda mesmo. E formou-se em uma faculdade e hoje desenvolveu a sua vida, eu não vou expor o nome. Mas, tem gente que quando acontece isso, não, agora eu não posso mais levar um sacolão, fica triste. Não, eu ia todo mês, agora como é que eu recebo galardão no céu? A minha fonte de caridade extinguiu-se. E aí odeia o outro porque o outro cresceu. Aí começa a julgar, agora é riquinho, agora não precisa mais, agora só anda com rico. Você entende? A ignorância humana não tem limite. E Jesus está dizendo, não julgue. Não faça esse tipo de medida. Não separem pessoas em hipótese alguma, em caso algum. Pelo contrário. Tenha uma vida equilibrada, sóbria, inteligente, evolua, expanda a sua consciência, adquira uma consciência crística, aonde você saiba conviver e se alegre em conviver com o pobre e com o rico, com o empregado e com o patrão. Essa é a grande verdade. Se nós não tivermos o cuidado de fazer como Jesus diz, então a primeira consequência é a separação. Por causa de qualquer coisa, não quer ver mais, não quer conversar mais, não quer aparecer mais, não vou mais, não quero mais ver na minha frente, e vai excluindo pessoas. Mas segundo o que Jesus está tratando, quem exclui será excluído. É interessante, o Criador deixou aqui uma balança
justa. Ele disse, ó, se tu exclui, tu serás excluído. Se tu julgar, tu serás julgado. Se tu condenar, tu serás condenado. Olha que coisa interessante. Se tu te tornar árbitro dos outros, tu terás um árbitro contra ti. Isso nós precisamos parar e meditar. Isso acontece porque quando nós julgamos alguém, nós estamos colocando essa pessoa em uma caixa ou uma categoria diferente da nossa. E neste exato momento nós nos ensoberbecemos, nos orgulhamos e acabamos nos colocando acima dos outros. E se tem uma coisa que Deus não gosta, é daquele que quer estar acima dos outros. Você sabia que todo aquele que quer estar acima é diabo? Tem gente que pensa que o diabo é aquele pintado na Idade Média, com chifre, um rabinho comprido, pata de vaca, andando de sunga por aí. Desse você não precisa ter medo, porque esse aí é mitologia. Esse aí não faz nada. Agora nós precisamos ter vigilância contra todos os soberbos que contrariam a palavra de Deus. Porque estes maltratam, estes prejudicam, esses ofendem, esses são capazes de nos levar à enfermidade, à angústia, à depressão, à tristeza. Você entendeu? Então tem que cuidar. Primeiro temos que cuidar com esses que são soberbos. E também cuidarmos para nós não sermos um deles. Para nós não sermos um deles. Porque o soberbo Deus, quem se exalta, Deus humilha. Põe para baixo. E o humilhadinho? Aquele que, fica no nível de todos, que trata todos iguais, que ama a todos, que tem relacionamento com todos que se apresentam diante dele, que está pronto para amar ao próximo, seja ele quem for. O que acontece? Ele é humilde. O que acontece com ele? Deus exalta. Entenda, quando Deus me põe para cima, não tem risco de queda. Quando eu me ponho para cima, eu estou condenado à queda. Vou me arrebentar. Vou me quebrar. Vou me acabar. Vamos lá. Vamos pensar em um exemplo prático. Eu escrevi uma historinha aqui. Digamos que você está em um grupo de amigos, e nesse grupo de amigos, alguém começa a escarnecer e a falar mal de um outro amigo em comum. Começa a aviltar a sua moral, a desfazer da pessoa, e você não querendo ser olhado como um santarrão, não querendo ser segregado, separado, deixado de lado, ser julgado como alguém que não se entrosa, fica calado. São todos amigos, mas você se cala. A fama do outro se acaba, o nome do outro vai lá para a lama, e você caladinho. Por que você se cala? Por que eu me calo? Para não ficar mal na turma, para não perder o meu lugar no grupo. É justo isso? Não é. Mas você já percebeu que é o que a gente mais faz? No embalo de murmurar do outro, de aviltar o outro, de apontar os defeitos do outro, num grupo de amigos comum, a tendência é irmos todos juntos. Não é feito mais nada.
e não exercemos defesa. Espera aí, ele está passando por uma dificuldade, ou ele é assim porque foi criado diferente, ou ele está nessa condição porque não teve o que você teve, não alcançou, não passou por ele as oportunidades que passou por você. Isso é amor. Isso é não julgar. Dentro de todos os juízos ainda quero destacar o juízo com relação à salvação, que é o pior de todos, que é o que os fariseus faziam. E quando Jesus ensinava, ele estava dando vacina contra a doutrina farisaica, de extremismo religioso, de preconceitos, trabalhados através da Bíblia. Porque para se firmar num dogma, numa doutrina, eles vão buscar dentro da Bíblia. Não é assim? Através da Bíblia criaram deuses, através da Bíblia criaram doutrinas, através da Bíblia criaram dogmas, através da Bíblia criaram amarras para os seres humanos, dominaram, botaram rédeas em milhões de pessoas na face da terra. Porque é só citar a Bíblia e o outro se estremece. Mas nós precisamos examinar as Escrituras. Jesus disse aos judeus: examinais as Escrituras, porque cuidais, porque vocês entendem, porque vocês têm para vocês, que nelas, nas Escrituras, vocês encontram vida eterna. Vocês entendem que o ensino das Escrituras traz para vocês vida eterna. E aí Jesus continua: e é as Escrituras que testificam de mim. As Escrituras falam de mim. E eu estou aqui falando para vocês, e vocês não querem vir a mim para ter desvida. Por quê? Porque pegaram as Escrituras, torceram as Escrituras, pegaram as leis de Deus e torceram elas para dominar as pessoas, botaram medo nas pessoas, fizeram das Escrituras como que rédeas fictícias para amarrar os outros seres humanos e eles dominarem essas pessoas, dizendo: não toca, não come, não faz, não vai, não age assim. Quando na verdade a lei de Deus era para colocar equilíbrio nos nossos relacionamentos, e ela traz liberdade para todo ser humano. A lei de Deus não é uma amarra. Paulo vai escrever aos Romanos e ele diz: a lei é santa, o mandamento é bom, mas nós somos vendidos ao pecado, nós somos inclinados para o erro, e a lei, ela vem para botar nós no equilíbrio. Ela foi dada por Deus para nos centrar no foco, no objetivo do Criador. E nós, às vezes, ignoramos tudo isso e julgamos pessoas dizendo: ah, mas aquele ali não é salvo, aquela lá não se salvou, não, o quê? É daquela seita lá, está perdido. É neste aspecto que Jesus traz a expressão: não julgue, você não sabe nada. Você não é habilitado para julgar alma. Existem aqueles que estudaram para ser juízes, mas eles precisam de fatos, de provas, e eles não estão habilitados a julgar as intenções do coração do homem. Eles estão habilitados para julgar segundo a lei dos homens, os atos que foram fora da lei, quando provado devidamente. E mesmo assim, a própria lei que se estabelece em nossa nação determina que cada acusado tem um defensor, porque ele precisa ser ajudado, ele não conhece das leis, ele precisa ter especialistas em leis para fazer a sua defesa.
Agora imagine se há uma precariedade no juízo das obras e das manifestações de atos praticados por indivíduos na sociedade humana. Imagina como alguém vai julgar a consciência do outro. Quem será o defensor público dentre os seres humanos para defender o juízo realizado sobre a consciência do outro? Dizendo está perdido, vai para o inferno, não é salvo, esse aí está longe de Deus, esse aí Deus não quer. Nenhum de nós tem essa capacidade, nenhum de nós conhece essa realidade. Jesus Cristo, aquele que foi entronizado, o Pai, só Ele pode designar a alma salva e a alma perdida. Só Ele, mais ninguém. O restante é tudo precipitação humana, tudo ignorância humana, são todos atos incabíveis diante do Criador. É isso que é a realidade. Como nós podemos evitar o julgamento e nos unir às pessoas? De que maneira que eu posso evitar esses juízos que tendemos a fazer? A resposta é simples. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Só tem um jeito de eu não julgar você. É eu me colocar no teu lugar. Entrou alguém desconhecido. Eu posso ficar daquele canto olhando para cá, para o desconhecido, dizendo, eu acho que aquela pessoa ali não é muito legal não. Eu acho que esse sujeito ali, olha, quem não é muito legal sou eu, né? Que não me aproximei, não desejei shalom, não perguntei o nome, não dei a minha destra, não me interessei em me relacionar com aquela pessoa, e a discriminei e já a coloquei diante de uma cerca intransponível de preconceitos, de ignorância total. Se eu quero evitar o julgamento, eu preciso me colocar no lugar daquela outra pessoa. Preciso entender cada pessoa com sua própria história. Preciso ouvir as pessoas. Preciso me aproximar. Olá, amigo, tudo bem? É a sua primeira vez aqui? Sim, é a primeira vez. Como é o seu nome? Pafúncio. Interessante o seu nome. Não posso dizer que é bonito, senão eu vou mentir também, né? Então, interessante. Diferente, né? Diferente. Escuta, Pafúncio, como é que é? Você está bem? Quem veio aqui através de um amigo? Não, eu passei ali, vi que tinha um movimento, entrei. Olha, você aqui está entre amigos, pode contar comigo aí para o que você precisar, no sentido de amizade, de te atender em alguma necessidade que você tenha. Enfim, estamos aqui à sua disposição. Se você quiser crescer junto conosco, pode ficar aqui, é bem-vindo. Dentro da maioria das congregações, ele tem que primeiro descer as águas, fazer o cursinho do discipulado, trazer a carta de recomendação, entendeu? Nós já botamos fim nisso tudo. Pagar dízimo, né? Nós já acabamos com essas coisas todas, porque Jesus não ensinou nada disso. Só, amigo, nós estamos aqui para cumprir os mandamentos de Jesus, e o mais belo de todos os mandamentos é amar a Deus, e o segundo, semelhante a este, é amar o nosso próximo. Conta com o meu amor. Olha aí, entendeu? O Pafúncio começa a se abrir, e ele começa a contar, rapaz, a minha vida está arruinada. Eu tive uma falência, ou meu casamento foi destruído,
Ou não, está tudo bem, a empresa está boa, a minha família está bem, mas eu estou doente, estou condenado à morte. O médico me deu 3 meses de vida. E aí nós já começamos a empatar com ele. A cara feia já desapareceu e nós já começamos a ficar sentimental, não é assim? Ele começa a contar a sua história. E os nossos sentimentos mudam. E o nosso juízo muda. E as nossas medidas se transformam. E já surge o interesse por aquele indivíduo. Porque nós nos aproximamos. Porque não criamos um muro. Porque não mandamos fazer uma cerca. É isso que Jesus quer. Quando ele diz não julgueis, se aproxime, se relacione, converse. Outra maneira de evitar o julgamento é praticando essa empatia. É empatar com o sujeito. É se tornar igual. Eu lembro de um dia que saí por aqui, pela Beira-Rio, e me assentei junto de um andarilho. Me assentei com ele. Quando me assentei com ele, percebi uma coisa muito simples. Eu estava olhando dentro do olho dele, ele olhava dentro do meu olho. Dirigíamos palavras na mesma altura. Você entendeu? Eu não estou dizendo para você que você tem que sair por aí, encontrar cada andarilho pela rua e se assentar com ele ali. Mas eu estou dizendo que quando nós fazemos algo dessa natureza, nós nos colocamos no mesmo nível. E isso é empatar. Da onde vem a palavra empatia? Eu começo a olhar dentro do mesmo nível de olhar. Eu começo a conversar de igual para igual. Aquele ser humano discriminado, desprezado, aquele ser humano segregado, ele se modifica rapidamente. De repente ele se sente gente, porque tem gente conversando com ele. E isso parece uma coisa incrível, mas é algo tão simples. Só empatamos. Com a empatia nós podemos desfazer os preconceitos. Quando somos empáticos, somos capazes de ver as coisas do ponto de vista do outro e não do nosso próprio ponto de vista. Quando saímos desse canto da sala para o outro canto da sala e conversamos com a outra pessoa, entendeu? Nós vamos descobrir tanta gente boa de cara feia. Muita gente maravilhosa de nome feio. Fenésio. É um cara legal, tá? Não é, Silvio? Amigo do irmão Silvio. Fenésio. Puta nome feio. Entendeu? Mas ele é uma pessoa maravilhosa. É verdadeiro amigo. Você entende o que eu estou colocando aqui? Nós precisamos nos aproximar. O evangelho é vivido em relacionamento de pessoa com pessoa. Não se vive evangelho. Quero adorar a Jesus, quero adorar a Jesus. Entendeu? Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo. E passa, não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não ama ninguém, não abraça ninguém, não reparte com ninguém, não pratica o evangelho, só é teórico do evangelho. Nós precisamos sair. Eu gosto de uma expressão, já usei ela aqui várias vezes, lá no começo dos nossos ensinos. Há 18 anos atrás, eu já dizia aqui nessa casa, é necessário que as letras, as palavras da Bíblia salte das páginas do livro para as páginas da nossa vida. A Bíblia que vale é a Bíblia da nossa prática vivida. Entendeu? Essa é a Bíblia que vale. A do papel, ela é só informações.
Se o que está escrito nas páginas do livro não saltar para as páginas da minha vida, não há consciência espiritual. E se não há consciência espiritual, eu não vou cumprir a minha missão aqui na terra. Porque a missão de todos nós, não é a do pastor, não, a de todos nós. A missão nossa é evoluirmos para transformarmos o planeta, o mundo. Você entendeu? Evolução crística para a transformação do mundo. Bom, quais os benefícios de não julgar e não separar? Quando eu não julgo e eu não separo pessoas, não segrego. Você já entendeu o que eu separar aqui, né? Primeiro benefício, relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Por que algumas amizades acabaram? Por que algumas pessoas tão queridas que conviviam conosco já não convivem mais? Normalmente por causa de bobagem. Por causa de uma palavra dita no tempo errado. Por causa de uma fofoca criada no grupo de amigos. Pura bobagem. E pessoas amadas, pessoas queridas já não se aproximam mais de nós. Outro benefício, não seremos julgados ou separados dos demais. Nem no tempo presente, nem na vida futura. Quando eu não segrego, quando eu não separo, quando eu não julgo, eu não serei julgado. Você já parou para pensar nisso? Só com esse texto aqui, nós podemos ter certeza da vida eterna. Se você, a partir de hoje, cada um de nós aqui, a partir de hoje, não julgar mais ninguém, não segregar ninguém, está escrito. Não seremos julgados. E quem não é julgado, está salvo. Está salvo. Se não tem julgamento, não tem condenação. Se não tem condenação, me salvei. Olha que coisa simples, mas profunda. Em um versículo, não julgueis e não serás julgado. Se não tem julgamento, eu não tenho condenação. Se não há condenação, me salvei. Você entende, irmão? O negócio não é eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é balela. Isso é invenção teológica. Aceitar Jesus é aceitar as suas palavras, é receber os seus ensinamentos, é viver a sua proposta. Não é ir na frente, não é levantar a mão, não. Aceitar Jesus é receber a sua doutrina, o seu ensino. E ele está dizendo, se tu não julgar, tu não terás julgamento. E eu creio nele. Eu confio nele. Eu não tenho um motivo, um só, para desconfiar das palavras de Jesus. Fui e sou um pesquisador de cada palavra que saiu da boca de Jesus. Houve até quem dissesse que eu só sabia pregar as palavras de letra vermelha da Bíblia, definindo que eu só sabia pregar o que Jesus falou. E eu só sei pregar mesmo o que Jesus falou. Teve um momento que isso foi conflitante, mas hoje para mim isso é uma alegria. É motivo de regozijo. E eu de fato peguei cada palavra de Jesus. Eu já li a Bíblia de carreirinha. Aquela leitura que a gente faz. Entende? Eu já li a Bíblia em porções, capítulo por capítulo. Já li a Bíblia versículo por versículo. Eu já li a Bíblia frase por frase. Tive o cuidado de pegar todas as perguntas que Jesus fez, todas as respostas que ele deu, as perguntas que fizeram para ele e as perguntas que ele mesmo fez para os outros.
Uma a uma. Tenho tudo separado nos meus arquivos. Mas eu também chegou o ponto que já não dava mais para ficar só estudando frases, versículos, capítulos. Não, e eu fiz palavra por palavra. Não estou dizendo isso para te impressionar. É que eu comecei a saborear a vida com Jesus. E cada palavra dele é relevante para mim. Cada palavra dele tem um sabor especial para mim. Por isso eu descubro dentro das suas frases estas coisas tão maravilhosas. Se eu não julgar, eu estou salvo. Simples, um resumo aqui, ó. Para quem não entende evangelho. Estou dando um resumo, não julga ninguém e tu estás salvo. Porque não tem julgamento para ti. Não julgueis e não sereis julgado. Não fui julgado, o que acontece? Não tem condenação. Se não tem condenação, o que diz o apóstolo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne ou segundo o proceder mundano, mas segundo o Espírito. Que Espírito? Que Espírito? O Espírito de Deus, através das palavras de Jesus. Jesus disse em uma das suas palavras, das suas frases, ele disse: as palavras que eu vos falo, as palavras que eu vos falo, são espírito e vida. Você entende? Ele está nos dando nessa noite, através desse texto bíblico, ele está soprando em nós espírito e vida. Ele está dizendo: viva o que eu estou te dizendo. Receba o meu hálito. Receba o meu sopro. Espírito é ruá, sopro. É pneuma do grego, sopro. Sopro. Sopro de vida. Sopro de vida abundante, de vida que se eterniza. Receba as palavras de Jesus. Não seremos julgados ou separados dos demais. O mundo em que vivemos, quais os benefícios? Eu estou falando dos benefícios de não julgarmos. O mundo em que vivemos se torna um lugar melhor para todos. Se eu não julgo, você não julga, nós não julgamos, o mundo que nós vamos viver é um mundo maravilhoso. Um mundo abençoado, um mundo de alegria, um mundo de compreensão, um mundo de regozijo. Não tem, ai que luta, servir Jesus, isso acaba. Porque se eu não te julgo, tu não me julga. Se nós nos abraçamos, se nós nos ajudamos, se nós consolamos uns aos outros, se nos alegramos na ascensão do que sobe, e nós choramos com os que choram, nos regozijamos com os que se regozijam, então o mundo em torno de nós, o mundo em que vivemos, se torna um mundo melhor. E essa é a proposta do Cristo, nada mais. Tem gente que pensa que Jesus quer ver aqueles pentecostais, né, rodopiando num pé só e tal, acha que aquilo ali é servir a Deus. Não, irmão. Alguém pode nunca ter falado uma língua estranha. Pode nunca ter chorado no sentido emotivo religioso. Pode nunca ter rodopiado na igreja. Pode não ter participado de reteté. E ainda assim ser um servo de Deus por excelência, não julgando, não separando, não maltratando, não acusando. Olha que coisa maravilhosa. Para concluirmos, em resumo, não julgar e não se separar, não separar as pessoas, são importantes para uma vida melhor, pois nos permitem ver as pessoas como elas realmente são, sem preconceito, sem estereótipos. Deixamos de ver as coisas pelo lado de fora e passamos
a viver uma vida mais profunda, onde o que importa é o teu eu, o teu ser, onde a tua alma passa a ter valor para mim. Jesus deu a vida. Jesus deu a vida. Não foi o Pai que mandou ele dar a vida não, tá? Não foi o Pai que mandou ele morrer por nós não. Jesus deu a vida pelas almas dos homens, para levar e chamar a atenção dos homens para uma vida planejada por Deus. Ele viveu pelo que morreu e morreu pelo que viveu. Jesus não foi um homem só de palavras, não foi um teórico, não. Ele foi um homem de palavras e obras. Falar de Jesus, aprender com Jesus, é aprender tanto das suas palavras quanto das suas ações. É aprender do seu ser, é aprender das suas obras, é aprender do seu olhar. De Jesus aprende-se até do seu cuspir. Você sabe o que é uma pessoa cuspir? E tu tem que ficar admirado. Porque tamanha era a sua virtude, o seu poder, que a sua saliva sarava cego. Seu dedo, quando apontava, não trazia nenhum tipo de juízo. Ele disse: eu vim ao mundo não para condenar o mundo, mas eu vim ao mundo enviado pelo Pai. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo. Foi Deus quem o trouxe aqui, quem o criou, assim como criou eu e você. Só que ele tinha essa consciência elevada de que não estava aqui por acaso, mas que Deus o criou e o enviou a essa terra, a fim de que ele salvasse o mundo, de que ele trouxesse ao mundo virtude, energia, poder, salvador, restaurador, transformador. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos adquirir essa consciência com Jesus. Você e Jesus, eu e Jesus, nós e Jesus devemos ser um. Devemos ser unidos, coesos em todas as nossas decisões e em todo o nosso viver. É algo maravilhoso. Sendo assim, vamos praticar, irmãos, a empatia, vamos amar, vamos nos ajudar em todos os relacionamentos, vamos abraçar, vamos respeitar, e a ninguém devemos julgar. Estão comigo? Amém? Estamos juntos para fazer um mundo melhor. Que Deus nos dê a graça maravilhosa de dia após dia nós desenvolver essa consciência crística, essa consciência que emana do Cristo. Quero estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.